Saudações, meus queridos. Hoje a gente está aqui, em parte, né, para esclarecer que todo esse material, isso que a gente está divulgando durante esse período aí de isolamento social, como eu tinha publicado a primeira aula no dia 19 e a nota da Pró-Reitoria de Graduação de que todas essas atividades eletrônicas não serão computadas, né, no final do semestre, aconteceu no dia 20. Eu, em parte, para manter a minha rotina de trabalho, para manter a parte que eu gosto de fazer, que é dar as aulas para vocês, eu vou continuar colocando os conteúdos sem compromisso, para que possa esclarecer algumas dúvidas de vocês e sugerir a todos que peguem mesmo nesse período que a gente está confinado dentro de casa e façam o projeto, porque o projeto é um exercício solitário, igual eu disse no primeiro vídeo. Vocês escrevem em casa, passam para o orientador ou para nós como professores de TCC, para depois a gente fazer a correção. Então, quanto mais tempo vocês tiverem para amadurecer esse trabalho, é bem importante que isso seja realizado o quanto antes, né, que acaba liberando vocês de outras atividades no futuro. Eu vou ministrar essas outras aulas quando a gente voltar. Eu vou ministrar essas aulas, né? Porque aqui não está sendo computado quando a gente voltar. Então, assim, a gente está considerando isso aqui como um acordo, né? De cavalheiros. A gente coloca conteúdo, vê vocês um pouquinho, vê que vocês acessaram. E aí a gente vai, entre aspas, matando a nossa saudade virtualmente, vai contribuir de alguma forma, né, para que nós continuamos com a nossa saúde, vamos dizer assim, mental nesse período. Para mim ajuda muito, porque eu posso, né, ter uma interação com vocês sabem que eu gosto muito das minhas aulas, que essa parte representa uma importante e crucial parte do que eu faço durante o nosso trabalho inicial. Enfim, vamos começar. Hoje a gente separou o tema referências, apêndices, anexos do projeto de TCC. E lembrando que nós já passamos por todas essas fases iniciais aqui, de introdução, justificativa, problema, hipótese, objetivos, né, o referencial teórico e material e métodos, etapas, cronograma e orçamento. Se existem duas partes, todas as partes são importantes, mas duas partes essenciais no TCC são a parte de referencial teórico, referências ou referencial, né, teórico ou revisão de literatura, que é todo o arcabouço científico que vocês vão precisar consultar para fazer esse trabalho, que vai dar embasamento para depois você discutir os seus resultados. E a metodologia, material e métodos, que você vai descrever tudo que vai ser realizado no projeto. E quando a gente tem tempo de escrever esse projeto, igual agora, né, nesse tempo que a gente está dentro de casa, que é importante para todo mundo ficar, né, para manter a sua saúde e preservar a saúde de quem não pode ficar em casa, nós temos esse importante passo para dar, que é tentar rascunhar o nosso TCC. Enfim, o que a gente vai trabalhar hoje, né? Discutir e esclarecer a redação de referências, apêndices e anexos e tentar que vocês tenham um rascunho, né, bem elaborado desses itens ao final de todo esse processo que vai acabar. Nós vamos sair, né, com saúde desse nosso isolamento aqui e com o projeto já rascunhado, liberando a gente já de outras vocês, né, de outras atividades. Eu estarei lá, eu darei todas as aulas, podem ficar tranquilos. Em parte eu concordo com essa norma que saiu da reitoria, porque nem todos os alunos podem ter acesso, né, à rede de internet de qualidade para poder ver os vídeos, para fazer as tarefas. Mas se vocês souberem de alguém que esteja nessa situação, me avisem que a gente vai dar um jeito de disponibilizar, de entrar em contato por e-mail, né, para a gente tentar tirar as dúvidas das pessoas. Para referências, tudo que foi citado no texto, igual a gente já aprendeu a fazer citação no texto na aula presencial, precisa ser referenciado de acordo com a citação.
E cada tipo de documento tem uma norma própria para ser referenciado, uma regra para ser referenciado. E a gente precisa colocar nas referências apenas o que foi citado durante o texto, em todo o texto. Seja se você pôs citação na introdução, citação na justificativa, citação, como sempre, tem que ter muito lá no referencial teórico, citação dos métodos. Às vezes as pessoas esquecem que colocou lá no método assim, conforme fulano e colaboradores, sei lá, 1985, a metodologia será realizada tal. E esquece de colocar essa pessoa que foi citado lá no material e métodos. E existem, segundo as normas, né, da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, vários caminhos para algumas coisas dentro das normas. Um exemplo clássico é o grifo no nome da obra. Toda obra que foi citada precisa ser grifada o nome da obra. Não estou falando o título. Título é para livro e para artigo de periódico, o nome da obra é o nome do periódico. Porque aquele periódico é uma coletânea de vários artigos que tem lá seu volume, número, a página, o mês e o ano, enfim. Então, lá na ABNT está escrito assim, a gente precisa grifar o nome da obra. Mas o grifo pode ser em itálico, em negrito e sublinhado, que são os únicos três que eu conheço. Lá no manual de monografia, né, do ICA, a gente adota o grifo do nome da obra em negrito. Então, não está certo se sublinhar e não está certo se colocar em itálico. Então, todos os nomes de obra são colocados em negrito. O subtítulo não é destacado. Se tiver um livro lá que tem um título lá, manual para não sei o que, 2 pontos. Aí o subtítulo não é grifado em negrito. E a gente não cita a primeira edição de um livro. O livro pode ter 1, 2, 3, quantas edições forem, né, que aqueles autores tiverem publicado. Mas a primeira, se a gente postou a primeira, a gente não cita. Ou se o livro só tem uma edição, a gente não cita lá na hora de fazer as referências. Eu concordo que é uma das partes chatinhas de ser feita. Então, sigam a dica. Se pegou 2, 3 linhas de alguém, né, uma frase que foi, já faça a citação dentro do texto e já faça a referência lá no final, porque isso acaba ajudando muito lá na hora que a gente vai fazer as referências. Deixar 50, né, 60 referências para a última hora para fazer tudo, gente, não vai ficar bem feito. Então faz uma por uma, faz com calma, né? Agora a gente está tendo esse isolamento aí que é necessário e é importante, então façam, né, essa parte aí de todo o trabalho. E eu não vou ficar descrevendo aqui uma por uma, porque não é o intuito. Tá lá nas folhas 50 e 61 do manual. Tem dúvida? Consulta a gente ou então pergunte a você mesmo, o que eu li? O que eu li para fazer essa referência? Foi um capítulo de livro? Foi uma dissertação? Foi uma monografia? Foi uma tese? Foi um artigo de periódico? Isso foi lido eletrônico? Tudo que veio da internet, disponível em acesso em. Foi um artigo de jornal, por exemplo, às vezes tem algumas informações que a gente tira, né, dos jornais, dessas revistas, magazines que não são revistas científicas, às vezes a pessoa precisa usar. Então, assim, tem diferentes documentos e aí, geralmente, os autores do TCC acabam errando porque não se perguntam o que eu li. Onde que eu li? Eu li na prateleira, tirei lá da prateleira da biblioteca e li fisicamente ou eu li eletrônico? Porque aí a gente vai tirando já muitas dúvidas. Enfim, uma outra dica importante é que os alunos do semestre passado faziam já, né, em cima do exemplo do manual. Pegava lá o exemplo do manual, recortava e fazia o seu embaixo. Recortava, colocava de uma outra cor lá dentro do seu texto e fazia o seu embaixo. Para quê? Para que não errasse, porque a hora que a gente vai cansando, a gente vai errando. Aí a gente não sabe, né, se pôs página, volume, número e por aí vai, esse monte de coisa. Outra dica é usar o como citar esse artigo. Quase todo artigo que a gente pega eletrônico,
Lá na página, geralmente tem um cantinho assim, que a gente vê lá assim, como citar esse artigo, se está em português, ou lá no inglês, né, how to cite this article. Que aí que acontece? Você clica lá e aparecem vários formatos, né? Tem o formato BNT, tem o formato Hanover e vários outros. Esse é o copia e cola permitido. Você copia de lá e formata de acordo com a nossa necessidade aqui do TCC. Copiar dessa parte vai nos evitar de digitar muita coisa, mas não significa que você copiou de lá vai estar exatamente o que o CA precisa, que está lá no manual de normalização, então, e de redação do TCC. Então, nós vamos assim, copiar em parte lá e aproveitar e colocar no nosso formato, tá bom? Então, assim, não é fechar o olho e falar assim, vou copiar tudo lá do como citar esse artigo e vai estar lindo. Não. A gente pode copiar em parte a referência que está lá, como citar esse artigo, como referenciar esse artigo, e aí a gente adequa ao nosso modelo. Pois muito bem. Outra coisa que é importante é que quando a gente pega, por exemplo, um TCC, ou dois, ou no TCC 1 a gente entende que a gente está aprendendo e pode ser que tenha muito errinho, mas assim, errar a citação e errar a referência, pessoal, é uma situação assim, de falta de capricho com o texto, né? Às vezes a gente pega algum artigo para relatar e as pessoas erraram a citação e referência, a gente pensa assim, nossa, que falta de cuidado, que descuido com o próprio texto. Então assim, vamos ter mais cuidado, que quanto mais, né, que a gente fala, mais redondinho chegar na nossa mão, mas o professor de TCC e os orientadores corrigirão para além de citações e referências, que são coisas, né, bem, vamos dizer assim, operacionais dentro do trabalho de escrever um TCC. A gente quer, né, que a gente possa ajudar em outros conteúdos, em outros itens que não sejam só citação e referência. A gente faz, corrige com todo amor e carinho, mas é importante pedir que vocês caprichem também, façam as citações e referências com carinho, igual vocês pedem para a gente corrigir prova com carinho. Depois da lista de referências todas prontas, pode ser que tenha trabalhos que precisam de anexos e apêndices, que são documentos comprobatórios que são colocados ao final do texto, né? No final, anexo, né, é de autoria diferente da dos autores. Um dos anexos importantes para quem for trabalhar com animais é a aprovação do Comitê de Ética em Uso de Animais, o CEUA, e para quem for trabalhar com seres humanos, a aprovação do trabalho anteriormente ao projeto C, iniciado, do Comitê de Ética e Experimentação com Pessoas, do COEP. Então, assim, a gente já falou isso durante as aulas e da importância de ter esses anexos lá comprovando que a pesquisa foi aprovada pelos comitês de ética específicos, se é para trabalhar com animais ou se é para trabalhar com seres humanos. E esse anexo não é de nossa autoria. O Comitê de Ética foi lá, né, e deu um parecer favorável à execução daquele projeto que complementa. E aí a gente coloca lá assim na metodologia. Que alguns projetos já têm essa aprovação do Comitê de Ética. O trabalho será aprovado pelo Comitê de Ética de Uso de Animais, tal, e coloca lá no anexo. Foi aprovado, né, quando é lá no TCC 2. E coloca lá o anexo no final do texto. Importante é que tem que ter a citação dentro do texto, isso que a gente estava falando, né? No anexo A encontram-se as normativas de qualidade do leite, por exemplo. E você vai lá no anexo A, tá a normativa lá para você consultar lá no final. Que também não pode citar anexo e apêndice e não ter nada lá no final, que fica capenga, né? Fica faltando um pedaço igual lá na citação e na referência. Os apêndices são elaborados pelo próprio autor e também devem ser citados dentro do texto. Lá na metodologia, né, foram utilizados questionários semi-estruturados para a obtenção das respostas, como você fez o levantamento, vai fazer o levantamento da sua pesquisa. Isso vai estar lá assim, apêndice A, por exemplo. E aí no final está o apêndice A, que você elaborou junto com o seu comitê de orientação, das perguntas, das opções de resposta, todo aquele conteúdo. Por quê que a gente coloca isso no final lá como elemento pós-textual? Porque ficaria muito cansativo para o leitor ver todas aquelas perguntas ou toda aquela lei lá dentro do texto. Então, a gente coloca para quem tiver interesse no final.
Lá no TCC2, por exemplo, algumas bancas sugerem que a análise estatística seja colocada como elemento pós-textual lá como apêndice, para que quem quiser, que tiver interesse, vai lá e consulta, né, toda a parte de tratamento dos dados que os pesquisadores trabalharam. Outra coisa que é importante, esses itens que a gente está discutindo hoje, gente, são todos pós-textuais. Referências, anexos e apêndices, quando tiver necessidade de pôr anexo e apêndice no projeto, são todos itens que são pós-textuais, ou seja, não são numerados, sabe aquele númerozinho que a gente fala assim, introdução, né, objetivo tem subitem, tal. Essas partes são o que a gente chama pós-textuais. Igual tem as pré-textuais, que é capa, sumário e tal, como está escrito, explicadinho, bem explicadinho lá no manual de redação. Eu gosto de colocar, né, nessa parte aqui, porque para já matar a ansiedade de alguns, como é que é o fluxograma do TCC1. Quando a gente voltar à disciplina, eu vou explicar de novo, né? Vocês se matricularam no TCC1, que é o projeto de TCC, estão elaborando nessa fase de elaboração do projeto, que vai passar pela correção do orientador, pela correção do professor da disciplina, e vocês entregam, né, esse TCC1 para mim, para eu corrigir. Enquanto isso, né, igual a gente já explicou, vocês preparam a apresentação perante a turma, porque a nota é fragmentada e aí vocês vão apresentar o projeto e defender perante a turma. Enquanto vocês estão elaborando a apresentação, eu estou corrigindo a parte escrita, vocês apresentam, a gente faz as considerações da apresentação e aí eu devolvo a parte escrita para vocês fazerem os ajustes finais e me entregarem o projeto lá no final. Normalmente o aluno que segue bem essas etapazinhas aqui, ó, consegue ser aprovado na disciplina, parabéns, né, aos que serão aprovados na disciplina. Uma ou outra pessoa tem mais, né, problemas aí durante e às vezes consegue ser reprovado na disciplina, mas eu torço para que isso não aconteça, a gente está aí para contribuir com o aprendizado de todo mundo, tá bom? O TCC2, já matando a curiosidade de vocês, o que vai acontecer? Esse projeto, ou não, você vai, às vezes, mudar de orientador, mudar de tema, ficar com o mesmo orientador e mudar de tema, você vai executar um projeto. Lá no TCC2 você tem que executar, coletar os dados, redigir e tal, até tratar os dados, redigir, para que esse TCC2 saia. E aí, né, passa pelas correções do orientador, as revisões iniciais do orientador, e aí o que acontece? O orientador libera, olha, agora tá bom pra gente poder fazer a defesa. Importante, né? Vocês precisam entregar para a banca com 15 dias de antecedência, tá? Tá 10 dias úteis, mas se a gente for contar, dá 15 dias corridos para o aluno entregar para a banca. Existem trabalhos que são entregues muito em cima da hora, então acaba que não dá tempo das pessoas da banca corrigirem de forma adequada. Aí é uma negociação do aluno com a banca, se a banca vai poder receber isso depois do prazo. Estou falando aqui dos prazos regulamentares. O aluno precisa defender o TCC2 15 dias antes do semestre acabar, justamente que é o prazo regulamentar para dar tempo de fazer as correções depois da banca. O aluno apresenta, né, defende o seu TCC ali, é arguído pela banca, né, a banca se reúne, uma reunião fechada, faz preenchimento de ata, toda a documentação, e aí vocês, né, são liberados para, se forem aprovados, fazer as correções finais do trabalho, né, e passar pela revisão final do orientador, revisão de português, né, revisão de formatação, e aí nós vamos ter a versão final eletrônica do documento entregue, né, no Moodle, para que a integralização da nota seja contada. O que a gente precisa trabalhar aqui? Correr atrás desses prazos para não deixar tudo em cima da hora e fazer um trabalho bem, né, bem desenvolvido, bem feito. Chegando já ao final dessa nossa conversa aqui, que chegamos ao final do projeto com introdução, justificativa, problema, hipótese, objetivos, revisão de literatura, material e métodos, etapas e cronograma, orçamento, quem optar por fazer orçamento, né?
referências, anexos e apendos. Ou seja, nós passamos por todos os tópicos do TCC para que a gente já faça, né, uma liberação dessa etapa, que é a etapa de construir o projeto. O projeto ele é construído muito fora de sala de aula, então a gente precisa mesmo, né, de esse tempo e vamos aproveitar esse tempo que a gente está em isolamento, né? Eu não sei vocês, mas para mim é muito importante me manter útil dentro desse tempo que eu estou em isolamento, porque, né, favorece a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, a gente estar com esse período não totalmente ocioso e ter uma rotina de trabalho. Eu faço as minhas correções, coloco aula para vocês, então a gente acaba, né, fazendo esse trabalho de casa ser um trabalho mais agradável. Aqui estão, né, as referências que a gente sempre usa, o livro de normalização bibliográfica, o manual que eu me remeto a ele a toda hora, né, e esse livro de metodologia do trabalho científico, que se eu ainda não tiver mandado lá pelo Moodle, assim que voltar a gente vai mandar essa referência para vocês. Enfim, né, o meu obrigada mesmo por estarem todos, né, respeitando esse período de isolamento, que é importante para nós, que estamos aqui dentro de casa, temos essa oportunidade, e para as pessoas que precisam, né, sair, igual amanhã eu vou precisar sair, é dia final de experimento, e aí a gente precisa estar lá fazendo o experimento, que é prioridade. As outras coisas eu estou conseguindo desenvolver daqui de casa mesmo, né? Porque todo mundo sabe, eu tenho uma mãe idosa que a gente não pode ficar correndo esses riscos. Agradeço muito a todos e é com todo respeito e com todo carinho que eu me despeço para vocês e peço que todos tenham muita, né, serenidade nesse momento que a gente precisa, né, ficar nesse isolamento social. Importantíssimo as nossas medidas aí de higiene, né, lavar bem as nossas mãos, não esquecer, né, dos punhos e polegares. E vamos todos atravessar essa fase com bastante saúde e serenidade. Muito obrigada.